vocês. Hora da entrevista. Hoje vamos abordar um tema urgente, né, gente? Olha, o aumento alarmante dos afastamentos por problemas de saúde mental. Em 2024, os números mostram que o afastamento de trabalhadores por ansiedade e depressão subiu 67%. Olha, com mais de 472 mil trabalhadores, né? 472 mil pessoas impactadas, né? Esses dados aí deixam claro para todos nós, né? A saúde mental no trabalho não pode ser ignorada. E vamos falar sobre esse assunto hoje com a doutora Maria Vaulian. Ela é médica em saúde mental, já é parceira aqui do Manhã Viva, né? E vem nos ajudar a refletir sobre essa realidade, esse cenário alarmante. Doutora Maria Vaulian, bom dia, seja bem-vinda ao Manhã Viva. Bom dia, mais uma vez aqui estou, né, agradecendo pelo convite, pelo espaço para falar sobre saúde mental. Exatamente, como eu falei, esse tema é urgente. Não dá mais para fingir que isso eu estou falando tanto para os trabalhadores como as empresas, os gestores, as lideranças, aí as equipes de RH. Não dá mais para fingir que o assunto relacionado à saúde mental diz respeito apenas aos trabalhadores, que não é, né? Vamos falar sobre esse assunto agora. E vamos começar já pedindo para a senhora falar sobre quais são os transtornos mentais, né, que estão mais relacionados ao trabalho. Como você falou, é uma situação alarmante. Mais de 38% dos trabalhadores que são afastados por problemas de saúde está diretamente relacionado com transtornos mentais. Então, é algo que está crescendo, né, e que a gente tem que poder conversar sobre isso. São inúmeros, entre eles o que você falou anteriormente, ansiedade, depressão, insônia, problemas com álcool, transtorno alimentar, e o burnout, que é o síndrome que conjuga vários dessas sintomatologias e dessas doenças que a gente acabou de falar anteriormente. Agora, como que esses transtornos eles se manifestam, né, no nosso trabalho, né? Como é que os gestores, né, as lideranças, né, podem ficar alerta aí aos sinais? Quais são esses sinais? Vai depender muito da doença que está atacando aquele paciente diretamente. Se for ansiedade, por exemplo. Vamos lá. Então, se o colaborador, né, o trabalhador estiver, por exemplo, com uma ansiedade generalizada, né, quais são os sinais aí que esse gestor dessa empresa, ou do serviço público mesmo, pode ficar atento aí aos sinais? No caso, o que a gente sempre pede para tomar, para ele poder observar de forma geral? A mudança de comportamento, né? Aquele trabalhador, ele tinha um padrão, ou seja, ele era uma pessoa que chegava cedo, ele era uma pessoa que cumpria com suas obrigações no trabalho, que não se irritava frequentemente, ou seja, ele busca conflitos, né, por pequenas coisas com os seus companheiros, não colabora, né, com a empresa de forma geral. Vamos dizer, o próprio álcool, ele leva a pessoa a tomar muito e no outro dia não contribuir, porque ela fica mais lenta dentro do processo da ressaca, que a gente costuma dizer, né? Então, algumas vezes ele fica mais responsivo, de uma forma mais sensível. Ele dá respostas atravessadas. Muito reativo, né? Exatamente, fica mais irritado. Então, algumas coisas que eram, como a gente costuma dizer, que seriam besteira para qualquer ser humano, ele fica mais reativo, ele fica muito mais irritado. Então, pequenas coisas já causam um caos, um turbilhão de problemas. Então, ele busca o chefe constantemente para reclamar dessas pessoas. Então, ele é uma pessoa que constantemente está lá no RH reclamando do outro, que as coisas não estão legais, que as coisas não estão bacanas. Então, aquele ambiente já não é um ambiente que ele gosta de estar presente. E ele não se percebe nesse processo. Ele sempre fica culpando o outro, porque o outro isso, o outro aquilo. E quem está adoecido é ele. Que é mais fácil a gente olhar o outro, né, doutora Maria Vaulian? Mas quando a gente percebe muito o outro, quer dizer que tem alguma coisa assim, que nós precisamos olhar em nós. Isso mesmo, que você falou tudo. O que eu reclamo do outro tá ruim em mim. Ai, gente, atenção. Agora, com relação
A depressão, que sinais aí os gestores podem ficar atentos também? A depressão já é mais aquela apatia, aquela falta de vontade de fazer as coisas. Ele falta muito, né? Um paciente que falta muito, a gente percebe que ele não tem prazer de desenvolver aquilo. Então, isso gera para ele muitas faltas. A gente vê que ele faz as coisas com mais lentidão, diferente do ansioso. O ansioso, ele faz as coisas mais erradas, tem mais erros no trabalho. Já o depressivo, não. É uma lentidão, demora mais para terminar as tarefas. Né? Algumas vezes tem insônia ou excesso de sono, dorme no trabalho, são aquelas pessoas que tu percebe que ela não tem energia. A energia dela é muito baixa para poder desenvolver as coisas dela do dia a dia. E a senhora citou também que já é o burnout, que já é o adoecimento mesmo relacionado ao trabalho. Quais são os sinais aí, os sintomas desse adoecimento? Isso, ele já é uma conjugação disso tudo. Aí varia desde um paciente que apresenta pressão alta, apresenta insônia, e aquilo que eu falei da irritabilidade, e ele tem medo, ele tem um pânico, ele sente palpitação só em pensar em ir ao trabalho. Então, ele passar às vezes na frente do trabalho dele, o momento que ele vai se arrumar para ir ao trabalho, ele já começa a sentir uma palpitação, um mal-estar, uma angústia, uma vontade de chorar intensa, né? Porque ele não quer estar naquele lugar. E algumas vezes o que acontece muito, professor é uma dos pacientes que eu recebo bastante, profissional de saúde. É mesmo, doutora? Também, sim, são profissionais que a gente recebe constantemente no consultório e que eles são apaixonados pela profissão deles. Sim. E eles, dentistas, inúmeras profissões. Mas não querem mais estar naquele ambiente. E eles não conseguem compreender o que acontece com eles, porque eles amam tanto o que fazem, né? Amam muito, imagina você como comunicadora, né? E amam o que faz, e de repente você ter pânico de chegar aqui, de pegar no microfone, de pegar no instrumento, de falar com pessoas. Então, isso gera uma sensação de impotência que leva ele também ao processo depressivo, porque ele não consegue compreender o que está acontecendo com ele. Mas o que causa tudo isso, doutora? O que causa tudo isso, né? Tem os fatores de risco, que às vezes você se sobrecarrega, você puxa toda a responsabilidade para você, você às vezes não sabe dividir as tarefas, né? Você algumas vezes acredita que só você vai conseguir resolver aquelas questões. Os objetivos, às vezes, é financeiro, você começa a fazer metas de questões financeiras muito intensas. Que você nem consegue alcançar. Isso, e aí que vem a questão do equilíbrio, da saúde mental, de você ter um lazer, de você ter um momento, não levar trabalho para casa. Às vezes as pessoas dormem pensando no que vai fazer no trabalho no outro dia. Parece que ela respira aquilo. Então, como ela não tem um equilíbrio, né, de outras coisas que também ela possa relaxar, aquilo que ela gosta tanto começa a sobrecarregar. Né? O encéfalo começa a ficar totalmente sobrecarregado e ele vai ficando cansado, assim como qualquer outra parte. Se a gente caminha uma maratona imensa, correndo, a gente não precisa descansar o corpo, a mente também precisa descansar. E nós estamos vivendo, né, cada vez mais acelerados, né, doutora? Acelerados, em busca das nossas metas, em busca de dinheiro, em busca do corpo perfeito. É muitas metas a ser tocadas. Agora, o ambiente corporativo, doutora Maria Vaulian, está preparado para lidar aí com esses transtornos mentais ou ainda há muito estigma e falta de apoio? Exatamente isso. Como a gente falou, 38%, né, dos trabalhadores são afastados, né, por uma depressão, uma ansiedade, um burnout, ou algo que é gerado diretamente com o trabalho. E quando essa pessoa é afastada, ela é julgada. Porque o afastamento, geralmente, ele não é um afastamento de uma semana, ele é um afastamento de 3 meses. Certo. Porque como o encéfalo está sobrecarregado, ele vai precisar de um tempo para ele poder desinchar, ele vai precisar de um tempo para ele poder se recuperar de toda aquela sobrecarga que foi dada naquele momento. Então, ele é muito julgado. Ele é julgado como preguiçoso, ele é julgado como uma pessoa que não quer retornar. O que às vezes todos não entendem é que ele não consegue, é diferente. Ele não consegue estar naquele espaço.
Então, tem muita pressão, às vezes, do RH ficar ligando, quando é que você vai voltar? E só o fato de ter contato, ele já fica em pânico. Então, aquilo não ajuda, aquilo piora a situação. Piora a situação. O julgamento dos colegas, de comentários, tipo, como é que eu faço para conseguir 3 meses de atestado? E as pessoas não sabem. Ou melhor, 3 meses de folga. 3 meses de folga. Tem alguns pacientes meus que eu costumo, para eles poderem desligar, eu peço para eles viajarem, por exemplo. E ao estar na viagem, é uma forma deles poderem sair daquele ambiente e retornar mais rápido. E eles são julgados, tá de férias, tá vendo? Tá de atestado, pediu umas férias. Eu digo, fale lá que foi recomendação minha. Médica, recomendação médica. Minha. E outro dia eu dei uma palestra no Chame e eu falei uma coisa que é bem interessante, né? Que legal seria se esses pacientes que sofreram tanto, quando retornassem ao trabalho, tivessem uma faixa de seja bem-vindo, nós estamos aqui com você. Porque o maior medo de retornar ao trabalho, quando se trata de sofrimento, é o julgamento. Das pessoas. Já pensou? Seria totalmente diferente. Um seja bem-vindo, nós estamos aqui para te apoiar. Entendemos que a sua cognição ela não está tão boa, então você vai se retomando devagar, porque às vezes precisa dessa retomada devagar e constante, né? Que não tem naquele primeiro momento. Então, essa forma, como eu disse, a empatia, né? O olhar o outro como se tivesse realmente, né? Que ele está adoecido. Isso faria toda a diferença. Eu acho que uma das primeiras coisas que seria interessante é o olhar, mudança de olhar sobre. E a gente, falando na questão de estigma, né, e falta de apoio, a gente vê uma diferença muito grande, por exemplo, quando é uma pessoa que retorna ao trabalho devido a um outro tipo de problema de saúde, né, para uma questão psicológica, né? Isso, às vezes até aquela pessoa tentou suicídio, né? Verdade. E aí isso não é visto como se fosse algo que também fosse tão importante como uma pessoa que teve uma parada cardiorrespiratória. Exatamente. Entende? Então, porque é doença. Eu sempre costumo dizer que é doença. A pessoa está adoecida. E doença a gente não tem. Todos levam ao risco de vida igual. Nós não temos esse controle, né, doutora? Vamos lá, estamos ao vivo aqui falando com a doutora Maria Vaulian. Ela é médica em saúde mental, falando aqui sobre transtorno mental no trabalho, né? Agora, doutora, como um colaborador pode buscar ajuda, né, por questões emocionais dentro da organização, né? O que as empresas podem fazer, né, para serem mais acolhedoras? É justamente. Porque nós falamos aqui, a senhora falou das pessoas que estão afastadas em decorrência do adoecimento mental. Mas muitas pessoas não fazem isso pelo medo justamente do julgamento. Estão trabalhando adoecidas. Isso. E a produtividade fica zero, né? Então, ele começa a colocar pequenos atestados. Então, o SUS tem, né? A gente tem uma rede de atenção psicossocial, que no postinho de saúde ele pode ir conversar com o médico da estratégia de saúde da família para buscar ajuda. Mas existem algumas estratégias que as próprias empresas buscam, né? Contratar um psicólogo, fazer parceria com psicólogos, para que tivesse um desconto, talvez, né? Nesse acolhimento, né? Um desconto, as empresas buscarem isso que a gente está fazendo agora, conversar um pouquinho de como prevenir, que tipo de não só no Setembro Amarelo, no Janeiro Branco. Exatamente. Né? Mas de que fosse de uma forma constante. Eu lembro que eu passei em uma vez, eu estava em eu acho que era uma perfumaria, e nessa perfumaria chegou uma moça para fazer, ela era fisioterapeuta, ela chegou para fazer, parou ali rapidinho, e eles fizeram um exercício de respiração. Eu achei aquilo super interessante, né? E ela levou o pessoal para lá, fez umas massagens, porque eles ficam muito tempo em pé, ensinando para eles como eles se cuidarem, que eles se sentem valorizados, né? Se sentem que eles também, ensinando para eles como se cuidar. Então, eu acho que valeria a pena, porque ou você fica com um paciente 3 meses afastado, né? Que isso te geraria um custo muito grande, ou você acha que ficaria mais barato contratar profissionais que possam estar prevenindo esses futuros afastamentos. Exatamente. E a nossa última pergunta é justamente sobre isso, né? Quais são as ações preventivas aí que os gestores, o RH podem adotar aí para reduzir transtornos mentais no trabalho? Eu acho que os grupos de saúde mental com profissionais capacitados, falar sobre o tema, dar ferramentas de como ele prevenir, e se já tiver adoecido,
Até a própria empresa pode fazer contato, criar parcerias, né? Para que às vezes a empresa tem parcerias com outras instituições, né? Que são voltadas para transtorno do coração, física de uma forma geral, mas o sofrimento mental em si que está em crescência não tem. Então, talvez buscar essas parcerias uma vez no mês, ou então os que já estão adoecidos, tentar buscar uma forma de que eles pudessem ter um acesso, porque a gente sabe que o SUS não vai dar conta de tudo. Então, se eles tivessem esse cuidado, né, tanto das pessoas que já estão adoecidos, desse um acesso melhor para ele, que às vezes ele não tem condições de pagar totalmente, esse, que não é seja, psicólogo, é semanal, então não é algo tão barato de se pagar. Psiquiatra é uma vez no mês, também não é tão barato. Então, talvez buscar parcerias com esse meio, que seria o meio que está na saúde mental, e para prevenir, contratar profissionais que possam dar palestra, criar grupo de saúde mental, dar ferramentas para que os teus funcionários possam se cuidar. Exatamente. Agora, com relação aos colaboradores, né? O nosso ouvinte relatou aqui há pouco, né, a experiência dele, né? Quando ele percebeu que ele estava adoecendo em uma empresa, ele tomou a atitude de sair dessa empresa e buscou um estilo de vida mais calmo, outro trabalho, né? Que orientações a gente deixa também para os trabalhadores? Eu sempre costumo dizer que, às vezes, eles saem da empresa de uma forma desesperada, tentando fugir daquilo. E eu sempre costumo dizer que tomar decisões em crise não é nada bom. Com certeza. Então, geralmente é buscar ajuda profissional, às vezes buscar o afastamento, para que, se você for tomar a decisão de sair daquela empresa, não seja uma decisão impulsiva. Perfeito. Né? Então, quando você toma uma decisão de uma forma mais tranquila, mais calma, talvez não, às vezes você nem precisa sair da empresa, você só precisa reduzir. Você precisa se encontrar naquela empresa, ser readaptado algumas vezes para outro espaço, né? Que você vai se sentir mais à vontade, que você não vai ter crise. Então, tem várias formas de você poder lidar com isso, não necessariamente ir lá e pedir demissão. Porque, às vezes, o fato de você pedir demissão é uma forma de você fugir daquilo. E como você não tem controle, tem aqueles fatores de risco, excesso disso, excesso daquilo, você vai voltar a entrar no ritmo de novo do burnout ou da depressão, da ansiedade, do que te gerou aquilo, porque você não tratou, você só fugiu. Exatamente. Então, às vezes, é interessante buscar ajuda profissional para você perceber qual a melhor decisão você pode tomar naquele momento. Mensagem dada, né, doutora Maria Vauli? Obrigada pela participação. É sempre uma alegria recebê-la aqui. Aprendemos muito com a sua vinda aqui ao nosso Manhã Viva. Um ótimo dia. Obrigada a vocês pelo convite. Bom demais, 10h22. Conversei aqui com a doutora Maria Vauli. Ela é médica em saúde mental, falando aqui sobre saúde mental no trabalho. Descontração, informação e muita música.